O tema da mensagem de hoje é dizimar ou não dizimar? Eis a questão. Uns dizem que tem que dizimar para o devorador não te pegar. Outros dizem que não tem que dizimar mais, porque nós já estamos na graça, nós não estamos mais na velha aliança, porque o dízimo é da lei. Então, acabou esse negócio, é oferta, segundo estiver proposto no seu coração, mas no que se fala de dízimo, não fale nem perto de mim, alguns dizem, porque para eles isso é pura lei, e a lei já não mais está em vigor. Mas aí a pergunta é, será mesmo que essas extremidades estão certas? Será que eu devo entender o princípio ou entender a respeito do dízimo para ter medo do que pode acontecer se eu não fizer? Ou eu devo desprezar isso porque realmente não faz mais sentido para mim? Então, eu quero falar com você sobre o princípio, porque eu acredito que se a gente vai na essência, na originalidade do que aquilo que nós fazemos, que está respaldado pela palavra de Deus, eu acredito que fica mais fácil da gente entender as demais. Nós vimos que Provérbios 11:24, pode segurar, não precisa abrir, ele diz que aquele que gasta ou aquele que dá com generosidade, ele vai ver aumentar as suas riquezas. Mas aquele que é econômico demais vai ficar mais pobre. E a gente viu aqui o quão inverso é o conceito da palavra e o raciocínio. Porque no mundo, o raciocínio humano diz, quanto mais eu estocar, mais eu vou ter. Mas o raciocínio celestial divino diz não. Quanto mais você liberar, mais você vai ter. Não é pela retenção, mas é pela doação. Não é guardando, é dando. Então você vê que é inverso aqui o negócio. Jesus disse, aquele que quer viver, morra. Porque aquele que quer viver, ou seja, aquele que não quer se sacrificar, esse de fato vai morrer. Mas o conceito é diferente. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Porque se você quiser ser o primeiro, você vai ser abalado, você vai ser rebaixado, porque Deus abate o humilde. Está dando para entender? Oh, Deus abate o soberbo. Opa, aleluia, todo mundo ligado, é isso aí. Deus abate o soberbo. Se Deus abatesse o humilde, que sobraria, né? Ia ser todo mundo abatido. É maravilhoso. Por mais que você leia, você percebe que tem mais coisa para você aprender. E uma das coisas que a gente aprende no livro de Provérbios é que a sabedoria de Deus que inspirou Salomão e outros que escreveram os provérbios, ela existe muito antes de tudo isso visível que a gente vê ser criado. No capítulo 8, ele fala sobre a excelência da sabedoria. Ou seja, a sabedoria estava com Deus antes de tudo ser criado. Então, isso que está escrito aqui não vem de um raciocínio humano. Não foi Salomão que pensou e disse, já sei o que eu vou fazer, vou honrar o Senhor com todos os meus recursos, porque aí sim eu vou ser recompensado. Não, foi a sabedoria de Deus que ensinou isso aqui a Salomão. Então isso mostra para mim que mesmo Salomão, sendo depois de Abraão, depois de Moisés, depois de Davi, mas a sabedoria que estava em Salomão veio antes de todos esses homens. Muito antes de Davi, muito antes de Moisés e muito antes de Abraão. Amém, gente? Então a sabedoria de Deus ensinou o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos. Então isso mostra que eu devo ter no meu coração a disponibilidade de dar tudo a Deus. Se Ele quiser, tudo é dele. Eu não quero de maneira nenhuma ser um avarento a ponto de Deus querer aquilo que está nas minhas mãos e eu reter. Não, isso aqui eu não vou dar. Não, isso aqui eu não vou liberar. Você lembra da história de Abraão? Gênesis capítulo 22. O Senhor pediu algo, meu amigo, que eu tenho certeza que todos os pais nessa sala não dariam, que foi o seu filho. Mas foi a liberalidade
de Abraão que o justificou. A sua fé na palavra e, consequentemente, a sua atitude. Isso trouxe uma aprovação diante de Deus. Então, isso mostra o quê? Um coração aberto, disponível, porque eu entendo que tudo é de Deus. Se não fosse Deus, Abraão não teria um filho. Já parou para pensar nisso? Abraão só teve o filho por causa de Deus. Então, se Deus disse, quero o filho de volta, quem é Abraão para dizer, não, não vou dar? Se ele só teve porque foi Deus que deu. Então, Abraão entendeu, veio dele, e tudo que vem dele está disponível para voltar para ele. É como o próprio Davi disse, quem somos nós para te dar alguma coisa? Tudo vem de ti. Então, a gente só está devolvendo o que está nas nossas mãos. Então, a sabedoria diz, honre ao Senhor com todos os seus recursos. Agora tem uma adição aqui. Não é só ter a disposição de dar tudo a Deus, de honrar a Deus com tudo, mas é também com os primeiros frutos. De quantas plantações? De todas as suas plantações. Então, é ter a liberalidade de que tudo é de Deus, honrar ao Senhor com tudo que eu tenho, mas entender que também eu devo honrá-lo com os primeiros frutos de todas as minhas plantações. Ah, Rafael, mas eu não trabalho com agricultura, ó. Eita, então não vou poder participar. Ele está falando aqui de um princípio e não necessariamente que tem que ser fruto. Fruto também quer dizer resultado. Então, de todos os nossos resultados, ele está dizendo, traga os primeiros resultados. Tive um resultado X, então traga os primeiros resultados. Agora a pergunta, antes da gente ir para o versículo 10. Será que Deus está dizendo isso, ou a sabedoria está nos ensinando isso, porque Deus quer nos empobrecer? Ou Ele quer subtrair da nossa vida para a gente ficar liso, ou ficar em aperto, dificuldade? Será que é isso, gente? Sim ou não? Essa é a resposta. Já chamou gato? Quem já chamou gato aqui? Ninguém chamou gato. Aqui, isso aí. Vocês estão falando igual chamar gato. Então, Deus quer tirar da gente para a gente não ter nada, ou Ele quer acrescentar para a gente ter ainda mais? Versículo 10, por favor. Então, olha a consequência de nós honrarmos ao Senhor com os nossos recursos e com os primeiros frutos das nossas plantações. Os seus celeiros ficarão o quê, gente? Não, opa! Não é só, olha aí, não é só cheio, é pleno, é transbordando. Ou seja, é algo que vai além da capacidade. A capacidade é aquela, mas Deus quer que vá além da capacidade. E os seus barris transbordarão de vinho. Então, é aqui onde a gente precisa entender o princípio. Antes da gente falar qualquer coisa de dízimo, eu preciso entender em que princípio esse assunto se encaixa. Porque se eu entendo o princípio, então a prática vai ser moleza. Eu não vou ter dificuldade, porque todo princípio divino, ele é acompanhado de um sistema de recompensa. Vamos dizer isso junto? Diga, todo princípio divino é acompanhado de um sistema de recompensa. Então, com Deus não tem essa história. Ah, eu estou fazendo sem a intenção de receber nada em troca. Porque diante de Deus, isso é falsa humildade. Eu já ouvi muita gente pregando sobre oferta, sobre dízimo, sobre generosidade e dizendo, nós não entregamos, nós não damos com nenhum tipo de intenção de receber nada em troca. Aí eu te pergunto, qual é o agricultor que lança uma semente na terra e diz, eu só plantei por plantar. Eu não tinha nenhum tipo de expectativa de que iria brotar alguma coisa dessa terra. Você conhece algum agricultor assim? Se existir, não é agricultor. É qualquer outra coisa. Porque aquele que faz, que planta, ele entende que o que ele está fazendo, o trabalho que ele está empenhando naquela plantação, é porque vai implicar numa colheita.
Existem, eu não sei dizer se são em todas as áreas da agricultura, mas eu conheço algumas frentes, de que existem agricultores que eles plantam e já negociam a colheita sem brotar nada na terra. Se isso não for fé, meu amigo, eu não sei o que é não. Você planta e vai lá negociar. Quanto vai vender? Tal. E as pessoas compram sem ver nada. Mas por quê? Existe um princípio de que semeou, colhe. Obedeceu, recebe. Você está entendendo, gente? Então eu tenho sim que ter no meu coração a intenção de ver o cumprimento da promessa do Senhor. Porque se Deus é fiel, gente, então Ele não vai me frustrar. Ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Essa é a certeza que nós temos. Então tudo vai passar, mas a fidelidade de Deus ela vai continuar intacta. E a gente precisa ter essa fé, a gente precisa ter esse conhecimento.